Oi, pessoal, boa tarde. A gente está aqui no lançamento do livro Brasil Visto de Cima, patrocinado via Lei Rouanet, pelas empresas BNP Paribas e Cisa Trading, com fotos do Cássio Vasconcelos e texto do Luciano Figueiredo. E estamos aqui com o nosso time da editora e vamos conversar um pouquinho sobre o projeto. O livro vai ser vendido nas livrarias, de forma na livraria física mesmo, e de forma virtual na Amazon e outros sites de venda de livros, tanto no Brasil como fora do país, e será doado 600 livros, 20% da tiragem para bibliotecas e escolas públicas, e 300 livros para comunidades carentes. Então vamos lá. Cássio, obrigado por você estar aqui com a gente, parabéns pelo livro, ficou incrível, é um tema que cativa a gente. Cássio, se você puder contar um pouquinho, quando começou esse teu trabalho de fotos aéreas e do que aparece no livro, são imagens de quando a quando? Quanto tempo você levou para juntar esse acervo? Ok, bom, antes de mais nada, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Parabéns, por todo mundo pelo livro. E, bom, vamos lá. Eu comecei a fazer fotografia aérea em 1996, porque isso já vem de uma paixão que eu tinha desde a infância por helicópteros. Eu acabei tirando o brevet, aprendi a pilotar para conhecer melhor, fiquei muito feliz em ter feito isso. Mesmo que não pretendesse seguir a carreira de piloto, eu quis aprender justamente para quando fosse fotografar, entender bem, falar a mesma língua do piloto e tudo. Então, em 96 que eu comecei o curso e comecei a fotografar. No livro, eu tenho, as imagens são principalmente de 2005, a grande maioria, até agora. Tem até algumas aí de 99, 2000 também, pouca coisa, numa viagem que fiz para a Bahia. E assim, é bem abrangente, eu tive o privilégio de voar todas as regiões do Brasil, o litoral quase que inteiro, e é uma percepção diferente, né? O voo de helicóptero é bem interessante, dá para descobrir muitas coisas novas, e é isso. Aí é um livro assim, que chama, acho, muita atenção, é um tema que eu acho bacana porque agrada a todos, assim, todo mundo tem um interesse de ver de outro ângulo, não só o pessoal ligado à fotografia, ou à arte, ou à geografia, ou a turismo, não importa, acho que qualquer pessoa de várias idades, está passando um helicóptero aqui, você deve estar ouvindo o barulho. Então é um tema que gera uma curiosidade e nos mostra muitas coisas que a gente não imagina quando está só vendo de baixo, né? E Cássio, como é que você faz? Porque voar é caro, e voar num país como o Brasil, que tem uma dimensão continental, deve ser algo assim realmente proibitivo. Pelo menos para quem tem essa ambição que você teve de ter uma cobertura nacional, de fazer bons registros em áreas, inclusive, muito isoladas. Como é que você fez para se organizar nisso? Então, eu até brinco que eu voo de três formas. Às vezes eu pago para voar, eu vou de graça, ou eu ganho para voar. Então, como eu trabalhei muito tempo com publicidade, então eu fiz muitos voos para cliente, para fazer algum trabalho, documentar uma área, fazer uma foto de alguma região. E nisso eu sempre fui aproveitando, fazendo fotografias para mim, né, no trajeto. Então esses voos acabavam sendo muito produtivos nesse sentido também. E o fato de eu ter feito o brevet foi genial, assim, foi muito bom, porque eu fiz várias amizades na área de aviação de helicópteros, tinha muitos amigos, então eu consegui muito voo de carona. Por exemplo, o piloto amigo falava, tem um helicóptero aí no vazio de tal a tal lugar, dá para levar uma pessoa a mais, você quer ir? Eu falei, vamos embora, tô nessa. Então fiz várias vezes. Por exemplo, uma vez ligou, ele falou assim, o Roberto falou, olha, tem um helicóptero saindo amanhã de Fortaleza indo até Trancoso. Depois de amanhã, você precisa ir amanhã para Fortaleza.
Aí eu peguei um avião, linha comercial, fui até Fortaleza, encontrei com um piloto que não conhecia, mas, enfim, aí ficamos aí alguns dias fazendo o trajeto até Trancoso. E várias outras, para a região sul, para a Argentina, para Barretos, para de Petrolina para São Paulo. Eu fiz, inclusive, um muito bacana, que era o sonho da minha vida, eu consegui fazer, que foi fazer o traslado do helicóptero dos Estados Unidos até São Paulo. Todo mundo se espanta nisso, porque realmente é algo diferente, mas a maioria dos helicópteros que vemos voando aqui, uma boa parte, eles vêm voando mesmo, né? Porque tem que fazer um voo de traslado. O helicóptero não é feito para um voo tão longo, e por isso que são vários dias, né? Uma viagem aí dura no mínimo uma semana dos Estados Unidos até. Quando foi isso, Cássio? Isso foi em 2012. Você lançou esse livro? Não, isso eu não fiz livro. Ah. Não fiz. Que pena, é um livro bom. É o próximo, Méteo, boa ideia. É uma excelente ideia. Boa ideia. Saiu do norte dos Estados Unidos, com a fronteira do Canadá. Sim. Aí desceu até Miami. De Miami vai pelo Caribe, vai pingando de ilha em ilha, porque a autonomia do helicóptero é muito pequena, né? Como eu disse, ele não é feito para voos de longa distância, então ele tem que parar a cada, no máximo, 3 horas. E aí depois entramos pela Guiana, e aí pelo norte do Brasil, lá pelo Oiapoque. Mas que genial, você tem fotos da viagem inteira? Inteira, viagem inteira. E você se pendura, como é que você faz para tirar? Olha, em geral eu não preciso me pendurar, não. Eu vou sentadinho direito com cinto de segurança. E o que eu faço é voar sem porta. A maioria das vezes, sempre que eu posso, o ideal é voar sem porta. E nesse caso... Isso é numa boa, você fala para o piloto, vamos tirar essa porta aí, isso não dá problema? Na maioria das vezes não tem problema, porque na maioria dos voos que eu faço são voos para fotografia, então o pessoal já está acostumado, um voo para foto, eles já sabem quem tem que tirar foto. Mas e dos Estados Unidos para cá, como é que você fez? Aí comporta. Esse caso foi diferente. Esse teve que realmente ser com porta, mas era um helicóptero novinho, tinha saído da fábrica, então o vidro estava limpinho, não tinha risco, nada, então não atrapalhou tanto, porque senão às vezes você pega a bolha do helicóptero toda arranhada, atrapalha. Mas nesse caso, entendi. Para fazer. Sim. E quando vai fazer a próxima viagem? Agora não tem mais nada marcado, mas eu fiz uma outra muito boa também. Essa, sim, essa realmente acho que quase ninguém fez, acho que só 2 helicópteros fizeram. A gente saiu de São Paulo e foi até o deserto do Atacama. Oh, que legal. Uma viagem muito bacana. Sabe, inclusive, o que a gente pode, Cássio, nessa linha, quando você quiser comentar com a operadora que estiver organizando a viagem, que a gente tenha a perspectiva de fazer um livro da viagem, talvez isso ajude. Que assim como ficou do Brasil, se a gente tiver um trecho tão bem registrado, eu acho genial. Mas sabe um ponto que, aproveitando que o Méteo comentou, de como você fotografa, bom, Méteo dirigiu a National Geographic no Brasil durante muitos e muitos anos. Méteo e Cássio, como é que a gente faz, considerando, por exemplo, a precisão, aquela padrão de qualidade de fotos da National, para ter fotos aéreas onde você tem ali um instante para fotografar, numa área não muito estável, com a turbulência ali, a vibração do helicóptero. Como é que você trabalha essa variável na fotografia? Olha, a prática e assim, a experiência ajuda muito, porque não se pode perder tempo no helicóptero. Como você bem disse no início, é uma máquina muito cara, então a cada minuto que você está no ar, assim, realmente é um preço muito alto. Então, com a experiência, isso me ajuda também a não perder tempo, a planejar bem uma viagem, a fazer um briefing com o piloto antes, para não perder tempo depois, não ter surpresas desagradáveis. Então, tem várias questões, né? Como eu disse, o planejamento, fotografar rápido. Hoje em dia, com a digital, também facilitou muito.
E esse fato de eu ser aviador também, ser do helicóptero, isso ajuda muito, porque eu olho para o painel, eu sei o que está acontecendo, eu olho, eu sei tudo. E eu entendo a linguagem do piloto, e eu sei o que eu posso pedir e o que eu não posso, o que não devo pedir, por questões de segurança que eu respeito. Então, para o piloto é maravilhoso ter alguém como eu a bordo que entende, porque acontece muito de piloto fazer voo para fotografia com alguém que nunca subiu, a pessoa fica lá apavorada, se perde, não sabe, de repente esbarra em algum comando, já aconteceu isso, tem história de perigosíssima, assim, o outro pega muito em cima da manete do coletivo, o helicóptero foi para baixo, assim. Que demais! Quem foi esse? Quem foi esse fotógrafo? Não conta, não. Não sei o nome, mas um piloto já me contou aí que uma vez quase foi pro chão aí por causa disso. Nossa. E Cássio, do livro em si, o livro ele começa mostrando um Brasil mais deserto, né? Depois vai avançando para as áreas mais densas. Então tem o que te surpreendeu mais, pelo menos na fotografia aérea no Brasil, o que te choca mais? Se é a selva de pedras de São Paulo ou essas regiões muito preservadas do Brasil? O que te encanta mais e te choca? São vários tipos de impressões diferentes. Por exemplo, São Paulo sempre impressiona, por mais que eu conheça, que eu já tenha voado aqui nesses 20 anos, eu sempre acho impressionante o tamanho da cidade, que você, mesmo do alto, você não consegue ver o final dela de jeito nenhum. Você demora muito tempo num helicóptero, mesmo com a velocidade dele, para atravessar a cidade de São Paulo. Me impressiono também muito com a beleza de fazer um voo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro realmente, assim, é incrível. Eu acho que não existe uma cidade mais bonita no mundo, não é possível, do que o Rio de Janeiro, né, com as suas belezas naturais. E eu tive o privilégio já só no Rio de Janeiro, uns 50 voos eu fiz, 50 horas de voo. E já tive a oportunidade de 3 vezes ver o nascer do sol a bordo de um helicóptero. É uma cena deslumbrante, você está ali no alto, você vê a luz começando a aparecer e o sol nasce atrás do Cristo. É uma visão única, né? Isso não tem preço, a emoção que dá, a felicidade que dá de poder ter até aqui, ter um momento desse, é incrível. E de natureza, bom, o nosso litoral, que é deslumbrante, o Pantanal também teve uns lugares do Pantanal, foi um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida, ali perto da Serra da Bodoquena, na região do Parque do Pantanal. E as chapadas, principalmente a Chapada Diamantina. Enfim, o Brasil tem muita região. Essa aqui que eu falo que foi linda. Na cena. É realmente linda. Você conhece, Cássio, o fotógrafo Joe Sartori, que é um fotógrafo da National americana, famoso, que faz muitos animais e bichos. Ele é bem famoso. Eu não sei se você... Mas ele esteve aqui e ele conseguiu um helicóptero para fazer o Corcovado, e acho que ele voltou, e eu falei com ele antes e depois, ele voltou outra pessoa. É um cara muito experiente, né? Mas ele ficou profundamente tocado com aquilo. Bacana, que bacana. Bacana, foi legal. É emocionante. Ali não é pouca coisa, não. Exato. Um cara que tinha fotografado o mundo inteiro voltou tocado. Você respirar fundo. Exato. É o que eu estou vendo aqui. E, Cássio, para uma nova leitura ou uma continuação do Brasil Isso de Cima, que outro lugar você gostaria de explorar com mais calma ou voltar mais vezes? Olha, o que eu quero muito, há muitos anos, já conversamos sobre isso, apesar de ter fotografado todas as regiões do Brasil, a Amazônia eu tenho pouquíssima coisa. Pelas dificuldades, né? Porque acabou não aparecendo trabalhos comerciais para eu poder voar lá, não tive caronas ali,
Então, as passagens que eu fiz na Amazônia foram muito, muito poucas. Então, eu sinto que eu tenho um déficit, assim, no meu acervo em relação à Amazônia, que é importantíssimo, né? Por vários motivos, claro. Nossa, está na hora, hein? Tá Está na hora de fazer. Hein, Pedro? Vamos combinar isso aí. Eu acho que merece um destaque especial, né? A gente tá para lançar um livro nessa linha, Cássio, mas não são de fotos aéreas da Amazônia, com texto do Mettel, e realmente, não só pela exuberância, mas pela importância, pelo momento, eu acho que vale muito a pena a gente ver isso. A gente tem recebido com uma super alegria o apoio do Ministério da Defesa, de uma forma assim, muito solista. Tudo que a gente pede para eles de apoio logístico ou de certa forma uma acolhida para os pesquisadores, para os jornalistas, eles oferecem. Então eu comentei isso com o Cássio, vamos organizar isso internamente, que eu acho que vale a pena. Tem boas fotos, tem fotos que representam bem a Amazônia no livro, mas eu acho que vale a pena explorar, aprofundar, né? E eu acho que não precisamos dizer que é o tema mais importante da humanidade nos dias de hoje. Exatamente, eu acho que, Pedro, vamos organizar. Liga, se você conhece os caras, tá? Os milicos. Eu acho que a gente pode pedir, sim, o apoio do Ministério da Defesa e ver se eles cobrem, se eles nos ajudam nisso, mas... Funciona, eu sei, no esquema carona. Fazer um voo só para isso, claro que eles não... Mas no esquema carona, o que é perfeito, que dá perfeitamente para fazer, para mim seria possível, porque eles têm as operações dele lá, encaixar uma pessoa, uma só, não precisa de assistente, nada, e aí ter acesso a uns lugares, e que isso que é o mais legal, porque eles têm acesso que ninguém tem. Quando eu estava na revista, na National Geographic, eu consegui encaixar, quer dizer, não sei nem se fui eu, mas conseguimos encaixar Drauzio Varela num helicóptero do Exército. Mas ele era o Drauzio, era muito... Acho que eles chutaram alguém do helicóptero para botar... Eu já fui documentando e mostrando para eles, é importante também mostrar o trabalho importante que eles fazem na região, que é pouco conhecido. Então, eu acho que... legal. Nesse sentido, sim. Faz todo sentido. E Cássio, uma última dúvida, até mesmo para compor essa tua explicação sobre o livro. Em vários momentos do livro você fotografa pessoas, então tem ali agrupamentos na praia, nas cidades. A presença do helicóptero não interfere nesse momento da fotografia, porque diferente do avião você não está, pelo menos no meu entender, você não está numa distância que não é perceptível. Você sente isso, você tem que fotografar antes de ter essa impressão? Não só as pessoas, depois eu falo o gado também, mas enfim, o helicóptero é uma máquina muito barulhenta, infelizmente, né? Esse é o grande defeito, e não tem como passar desapercebido. Então as pessoas veem, olham para cima mesmo, é natural, não tem como ser discreto. Aí teria que ser o drone, o que muita pessoa me pergunta por que eu não faço de drone e tal. Eu já até fiz uma coisa ou outra, mas é que a minha história veio anterior ao drone, né? Quando eu comecei não tinha, o drone é mais recente, e o drone, sim, ele acabou tomando muito espaço da fotografia hoje em dia. Mas, bom, tem duas coisas. Uma que, no caso do drone, quem voa é o drone, e eu não voaria, eu gosto de voar. Então, se eu não voar, para mim, perde um pouco sentido. E também a percepção que dá é diferente. Ok, o drone, ele serve muito bem para fazer coisas em lugares menores, lugares inacessíveis, a questão do barulho, mas ele não tem uma abrangência, por exemplo, numa hora de voo, eu faço posso fazer uma quantidade descomunal de imagens numa área muito grande. É uma máquina poderosíssima, coisa que o drone ele vai fazer no mesmo tempo de voo uma coisa muito limitada, porque tem a limitação da bateria, do raio de ação,
Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A máquina, o helicóptero é muito poderosa. E tem outra coisa, eu estando a bordo, eu tenho uma percepção de tudo que eu estou vendo à volta, e isso é diferente do drone, que a pessoa, quem está fazendo embaixo, não sabe, né? Mas são complementares. E tem também a questão de você estar ali no controle da fotografia, ou que no drone você está acompanhando a máquina e olhando a imagem, né? Você tem duas preocupações, né? Você está pilotando e fotografando. No helicóptero tem alguém pilotando por você e você está focado na imagem, né? Sim. Realmente é uma... Você tem a imagem no domínio, né? Eu posso usar um equipamento mais versátil, com uma variedade de objetivos muito grande. Sim. A altura eu posso ir muito alto. Enfim, tem essas questões. Bom, Cássio, vida longa para a fotografia aérea. Vamos provocar e estimular mais projetos. Parabéns pelo livro, obrigado por mais esse livro com a gente. Tem outros livros saindo, mas que vão ser tema dos próximos lançamentos. Mostra o livro para a gente, eu acho que está fechadíssimo. Agora é só correr com ele para as livrarias. Esperar acabar essa pandemia para ter ele em todas as vitrines. Sim. Cássio, obrigado. Obrigado por todos. Obrigado. E parabéns de novo pelo projeto. Parabéns. Parabéns para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau.